Nós temos alguns sensores que possuem um fio só, Fábio. Explica para mim, com esse negócio de um fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios, qual a diferença entre eles? Todos eles têm a mesma construção física, não muda nada, Norberto. A diferença básica é, digamos, a velocidade de aquecimento e da resposta que ele vai ter. Antigamente, por questões até de desenvolvimento desse componente, desse elemento sensor, eles botaram de um fio e achavam que o calor da descarga poderia promover um ótimo trabalho, um ótimo funcionamento. Mas aí em situações de freio motor prolongado, em situações de região serrana, pega aqui, descendo para o litoral do Paraná, que vai fazer freio motor o tempo inteiro. Vai descer a Serra da Graciosa, freio motor o tempo inteiro. Nessa situação aí, eu não tenho mais processo de combustão, então a sonda lambda vai esfriar, porque entra oxigênio e sai oxigênio. E aí ela não vai ter o aquecimento correto. Até ela voltar a aquecer pode demorar um tempo. Então a de um fio, ela tinha essa característica, só tinha o sinal. O aterramento era feito pelo próprio cano da descarga. Depois tinha os elementos de 2 fios, usados em algumas montadoras, Toyota, Honda, não me lembro mais os outros modelos que tinham. Aí ele tinha só o sinal do sensor, o chamado fio preto, e o fio cinza. Então depois, o aterramento era feito então pela carcaça? Sim, pelo próprio cano de descarga. E aí tinha... Mas aquele óxido que forma ali, isso não influencia? Sim, a oxidação no cano de descarga, no coletor, sim. E aí dava erros de funcionamento de sonda lambda, aí acusava erro de sensor lambda, e nós tínhamos, na realidade, um aterramento incorreto do cano de descarga. Tá. E poderia acontecer isso aí. Aí surgiu a de 3 fios? 3 fios depois. A família Fiat usou muito, a GM usou muito nisso aí. Aí nós tínhamos um aquecedor, 12 volts, um terra para o aquecedor, tá? Um terra da própria carcaça para sinal. Para sinal, da própria carcaça. Da própria carcaça. E o sinal do elemento propriamente dito, eram os 3 fios. O aterramento do sinal, o que seria o nosso equivalente ao fio cinza hoje, certo, era aterrado na própria carcaça ainda. Então, os 3 fios era sinal. Quer dizer, continuava ainda, de uma certa forma, mais ou menos. Mais ou menos. 2 fios para o aquecedor, 1 fio para o sinal. O aterramento na própria rosca. E ainda não estava perfeito. 4 fios. Aí sim, aí eles melhoraram até por causa de ruído de sinal, potencial correto, leitura correta. Então se aterra por dentro do módulo, o nosso chamado aterramento digital, massa digital do próprio sistema. Vai aí uma dica então para quem está nos assistindo. Se eu tiver um carro que tem uma sonda com um fio só, dá para colocar uma de 4? Daria, um carro mais antigo? Sim. Daria, não é problema nenhum. Ele pode ligar na pós-ignição? A resistência? Não vai ligar na pós-ignição. Vai ligar onde? No pós-bomba, na linha 87 do relé da bomba elétrica. No relé da bomba, então entendi. Você faz o quê? Claro, porque se ligar no pós-ignição, o cara está ouvindo um rádio e está aquecendo a sonda. E na hora que ele sair com o motor frio, ela vai indicar sempre mistura rica, vai ficar aquela briga. Sonda lambda dizendo mistura rica. Sensor de temperatura dizendo motor frio. A sonda lambda em mistura rica manda tirar combustível. O sensor de temperatura dizendo assim, o motor está frio, manda combustível. Vai ficar essa briga entre os dois. Vai ficar uma loucura. Então põe pós-relé de bomba, porque a bomba só vai estar ativa depois que o motor entra em funcionamento. Uma dica importante, o fio cinza, vocês procurem colocar junto com os massa dos sensores, para ter o mesmo potencial e evitar ruídos no sinal. Perfeito. Olha aí, pessoal, uma dica legal, né? Se você tem um carro com um fio só, o teu cliente, dá sim para colocar uma sonda de 4 fios. Dá. Isso já foi feito e é provado que fica um funcionamento mais uniforme, assim falando. Tá. Falando da resistência, é tudo igual, né? Não. Nada contra. Pessoal, vamos fazer uma piada assim, uma piada de mau gosto. A mesma coisa, tem uma piada que diz assim, uma carroça cheia de japonês. Errado. Não é tudo igual, cada um tem uma sua diferença. Quando que o pessoal quer dizer é tudo igual, uma carroça cheia de japonês, cheia de chinês, é tudo igual. Não, cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua característica. Tá? Então tem sonda lambda, vejam bem, foi uma piada que usam lá fora que eu trouxe para ilustrar, não tem nada a ver. Tá? Eu particularmente consigo diferenciar o povo japonês do povo chinês, tem pessoas que não conseguem. Claro. Sonda lambda é igual.
Então tem diferença de resistência? Tem. Nós temos as sondas lambdas com aquecedoras convencionais, como chamam as universais antigas. Na casa de, você lembra de cabeça quantos ohms? De 2 a 7 ohms, as universais mais antigas, aquelas grandes, as chamadas finger, Tá. as finger addendal. Sim, inclusive essa que eu mostrei aqui na apresentação, na animação. Isso mesmo, aquela ali. Nós temos as sondas planar, elas oscilam assim entre 8 e 11, 12 ohms. Tem umas, acho que da família Honda, Toyota, que é bem baixa a resistência, não tem? Tem. Acho que na casa dos 3 ohms. 2, 3 ohms nessa 3 faixa ohms, tem né? também. Então vocês percebam que para cada faixa de resistência é uma potência diferente. Tem um tempo de atuação diferente. Então esse negócio de que qualquer resistência serve, não. Não. Tá. Você falou uma coisa, passa para mim na apresentação, por favor. Aqui nós temos 2 tipos de sonda. Nós estamos mostrando aqui a finger e a sonda planar. Basicamente, a sonda finger, ela é ligada junto com a bomba, tá? E ela leva em torno de 1 minuto para poder aquecer. A sonda planar, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Internamente, o elemento que faz a medição, ele realmente parece assim, vamos dizer assim, um palitinho de fósforo. E a outra parece mais com a tampa de uma canetinha Bic, que vocês puderam perceber ali pela imagem que eu mostrei no início, mais ou menos o tamanho dela. E essa segunda que eu estou falando, ou a sonda planar, ela aquece muito mais rápido, em torno de 10 segundos ela já está em funcionamento, só que tem um detalhe, né? Ela não pode ficar o tempo todo ligada. Sim, por causa que até, numa forma mais técnica, a equação que determina lá o descobridor, Pode voltar a imagem para nós, tá? O Walter Hermann, lá, o Nernst, chamada célula Nernst, que descobriu esse conceito de medição de potencial de oxigênio entre 2 ambientes diferentes. Então, eu tenho um ambiente que tem um oxigênio de referência, eu tenho um outro ambiente separado por uma parede que tem um oxigênio variável. Então, ele determinou e existe uma equação. E essa equação determina que a temperatura teria que ser estável. Então, tem uma constante, lá, um valor matemático lá fixo, a temperatura fixa, oxigênio fixo. Se variar a concentração de oxigênio na câmara, varia a tensão. Então, se eu tiver constante matemática física, fixa, temperatura fixa, oxigênio de referência fixo, se variar o oxigênio da descarga, varia a tensão. Então o que eu vou fazer? Eu ponho uma modulação para tentar manter uma temperatura dentro de um padrão para aquele sistema ali. Entendi. Em função, mesmo que houver variação térmica externa, inverno, verão, chuva, tudo, ele vai tentar sempre manter dentro de um padrão de temperatura, até por causa que, como eu tenho que tentar equalizar essa temperatura, põe uma resistência que mantenha o padrão ideal dos 300 graus ou acima e põe uma modulação tentando fazer esse controle muito próximo do ideal. Então, e assim, quando você liga um carro que tem a sonda planar, depois de um certo tempo ele desliga a sonda. Ela pode voltar a atuar, então, em determinadas situações? Sim, ela atua. Tem sistemas que ele, no primeiro tempo de funcionamento, ele põe uma porcentagem, como é um pulso PWM, né? Isso, um pulso PWM, o pessoal já conhece no mercado o que é o pulso PWM. Então, eu vou dar um padrão médio em função das montadoras. Ela fica assim com 20, 30% de modulação negativa durante os 20 segundos, 15 segundos iniciais, dependendo do montador, e depois ela fica na faixa de 70% a 80% de modulação. Só que aí o tempo inteiro. Pega a Volkswagen, ela não desliga a modulação. Você pode rodar que ela fica o tempo inteiro modulando. Agora me fala uma coisa, se eu pegar uma sonda planar, meter no lugar de uma finger, eu posso restaurar a central? Não posso? Desculpa, a finger no lugar da planar. Sim, pelo seguinte. Resistência diferente, essas coisas? Vamos dar um exemplo assim, ó. A corrente média da sonda finger, a convencional antiga, a finger, a grande. Tá. A corrente média de consumo na fase fria dela é 3 amperes na arrancada. Deu a partida, ela consome 3 amperes do sistema. Como eu tenho um resistor PTC, você é um grande conhecedor disso, eu tenho a resistência dela vai começar a se tornar exponencial.
E quanto maior a temperatura, maior a resistência, menor a corrente. Quente, ela fica em 1 ampere. Então, a sonda Finger, 3 amperes na partida, 1 ampere aquecida. Finger. A planar, ela tem uma resistência maior, na faixa de 10 amperes. Corrente menor. Na partida, ela consome 1 ampere. Começou a aquecer, resistor PTC, aumenta a temperatura, a corrente cai. Cai corrente. Então, a Finger, 3 amperes na partida, 1 ampere aquecida. Aquecida. A planar, 1 ampere aquecida, meio ampere 1 ampere na partida, meio ampere aquecida. Ou seja, se você pegar uma sonda planar, uma sonda Finger e meter no lugar de uma planar, você vai sobrecarregar o teu sistema.